Pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto polêmico. Há uns dias atrás eu abri caixinha de perguntas e me perguntaram a carga horária de estudos na época em que eu estava me preparando para a Procuradoria da Fazenda Nacional. E se vocês observarem o vídeo que tem aqui no canal, que eu falo sobre o meu cronograma de estudos, você vai perceber que ele é dividido em 3 partes: manhã, tarde e noite. Era um cronograma de estudos pesado, eu tinha dedicação exclusiva. Os meus pais me permitiram não trabalhar durante o período da minha preparação para procuradorias. Então, dentro desse contexto, eu resolvi entregar o meu melhor. E realmente era um cronograma de estudos pesado. E muitas pessoas fizeram comparação com o seu contexto de vida, a sua rotina, com a minha resposta, com o meu cronograma de estudos na minha época. Mas é justamente sobre esse ponto da comparação que eu quero falar com vocês. É o seguinte, para que você faça uma comparação, essa comparação ela tem que ser uma comparação dialética. Você precisa observar as condições daquela pessoa e as características daquela pessoa para que você então compare com as suas condições, com as suas características e a partir disso você absorver aquilo que pode ser inserido na sua rotina para você progredir e não para você se colocar numa posição de julgamento dessa pessoa que já alcançou um objetivo que você está buscando simplesmente porque você não consegue trazer uma rotina idêntica. Porque, mais uma vez, as condições de cada um é diferente. As características de cada um é diferente da característica dos outros. E isso precisa ser levado em consideração. Eu tinha dedicação exclusiva e mais do que isso, tem uma característica minha que ela pesa muito nesse contexto de estudos. Desde muito nova, um dos pontos que eu sempre soube que eu era boa era nos estudos. Eu sempre tive conforto nessa área da minha vida porque eu me sentia suficiente e boa nessa área. Eu tinha bons resultados quando eu planejava meus estudos, com os meus cronogramas de estudo. Então, para mim, não era pesado levar uma rotina como essa. Então, o meu contexto era esse, eu tinha essa condição da minha família me permitindo ter uma dedicação exclusiva aos estudos. E por outro lado, eu tinha essa característica. Eu sempre fui uma pessoa que eu sabia que eu era boa nessa área e eu me sentia confortável com isso. Só que existem outras áreas da minha vida que eu não tenho tanta segurança, que eu conquistei segurança posteriormente. E existem pessoas que têm segurança nessas áreas que eu nunca tive segurança, que são áreas como atividade física, como a área de relacionamento, uma área mais social. Eu sempre fui uma pessoa mais quieta. Então, a gente tem que analisar as condições e as características da pessoa e o que ela fez com isso que pode ser usado por você dentro das suas condições e das suas características. Porque a partida, a largada, a gente sabe que é diferente para cada um de nós. Cada um tem um contexto de vida. É uma ilusão você achar que todos nós estamos partindo do mesmo ponto para alcançar um objetivo de aprovação no concurso de procuradorias ou qualquer outro concurso. E para isso também, né, para demais outros objetivos de vida. Então, a gente precisa fazer essa comparação dialética, porque eu não posso desconsiderar as minhas condições, mas eu também não posso simplesmente olhar com um olhar de julgamento e dizer, nossa, então é óbvio que essa pessoa foi aprovada. Olha o cronograma de estudos pesado que essa pessoa se propunha. Qualquer um passaria com esse cronograma de estudos. Peraí, não é todo mundo que tem a característica de levar um cronograma de estudos pesado como esse.
e essa pessoa conseguiu a aprovação, algo que você está em busca. E por outro lado, existem outras pessoas que não têm dedicação exclusiva, que tiveram outras condições, mas alcançaram também esse objetivo. Por quê? Porque fizeram o melhor que elas podiam dentro das suas condições e das suas características pessoais. E é isso que você tem que buscar quando você está aqui no meu canal. Não é para você olhar e dizer, bom, isso daí está diferente das minhas condições, das minhas características, então eu vou me manter da forma como estou. Não, eu preciso olhar e dizer, o que eu posso melhorar aqui, mesmo diante do meu cenário que é diferente? O que eu posso agregar? Porque aquela pessoa, ela fez alguma coisa de certo, porque ela chegou no objetivo e eu ainda não estou tendo o resultado que eu quero. Então eu preciso agregar algo. O que eu posso me utilizar? E esse é o grande ponto. Saia dessa posição de julgamento ou de posição de não conseguir agregar nada na sua rotina e continuar na mesma situação. Ah, então eu não tenho essa condição, não tenho essa característica, então esse é o meu destino e eu vou aceitar esse destino de não ser aprovada. Calma! Essas duas posições, seja a de julgamento, seja a de se colocar parado, inócuo, porque não tem a mesma condição ou característica, são posições negativas, erradas. Você precisa absorver aquilo que é possível de ser agregado na sua rotina para você avançar. Veja, eu quero trazer aqui como exemplo uma influenciadora que eu tenho uma admiração muito grande, que é a Luana Carolina. A Luana Carolina, ela tem uma rotina que qualquer um que olha diz, que pessoa disciplinada, que pessoa determinada. Mas vai ter pessoas que vão julgar e dizer, nossa, como que a pessoa não tem um momento, né, mais de tranquilidade para acordar um pouco mais tarde? Deus me livre me submeter a uma rotina dessa, mas quer alcançar os mesmos resultados. Veja, eu nunca vou me colocar numa posição de julgamento da rotina de uma pessoa que alcançou um objetivo que eu quero. Na verdade, eu tenho uma grande admiração. A Luana Carolina acorda todos os dias 4:30 da manhã. Ela tem um período para estudos, para desenvolvimento. Ela faz atividade física. Ela tem uma empresa de produtos físicos. Ela tem uma empresa de infoprodutos. Ela está o tempo todo desenvolvendo novas ideias geniais. Ela é um grande exemplo para mim. Ela tem condições diferentes, ela saiu de condições diferentes. Por exemplo, ela tem um canal do YouTube desde que o YouTube está aqui. Eu não. Eu tenho um canal no YouTube há pouco tempo e eu estou me desenvolvendo. Ela também já está no Instagram há mais tempo. Eu estou há um tempo menor no Instagram, mas apesar dessas condições diferentes, dessas características diferentes que nós temos, ela tem uma oratória anos-luz melhor do que a minha. Ela tem uma forma de comunicação absurda. E isso ela foi adquirindo com a rotina dela. Eu vou me colocar na posição de julgamento e dizer, nossa, é claro que acordando 4:30 da manhã, tendo essa rotina, qualquer um. Pera lá, essa pessoa é digna de admiração porque ela chegou aonde eu quero chegar. Eu quero tirar e absorver tudo que eu puder para aplicar na minha rotina e foi isso que eu fiz. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, algo que era impensável para mim. A minha disciplina, ela se desenvolveu de uma forma que em áreas eu nunca tinha desenvolvido, eu nunca fui disciplinada com atividade física e hoje eu faço atividade física regularmente porque eu absorvi o que tinha de positivo na rotina dela que dava para ser usado na minha. Eu também não fiquei na posição de, nossa, eu não estou nessas mesmas condições, então eu vou aceitar essa minha posição. Não, além disso, essa parte de estudos que é tão forte na Luana, eu também apliquei. A partir do exemplo dela, eu comecei a organizar melhor a minha rotina para ter um momento, ainda que não tão grande quanto dela, eu ainda não consegui chegar lá, mas um período
significante para a leitura de livros que fazia muito tempo que eu queria ler e não saía dessa posição. Então veja, é importantíssimo que você saiba fazer essa comparação dialética para que isso agregue positivamente na sua rotina, para que você progrida e também alcance o objetivo que a pessoa que você está tendo como modelo, ou que deveria minimamente servir como modelo, se utilizou para alcançar esse objetivo. É dessa forma que você precisa analisar e fazer a comparação. E não se colocar numa posição de julgamento. E não se colocar numa posição de aceitação das condições que não há caminhos para melhora. Sempre há caminhos para melhora. E a partir dessas pessoas que tiveram outras ideias, que visualizaram a situação de uma outra maneira, que eu posso, de repente, me utilizar para agregar na minha e assim me desenvolver. Então, é justamente sobre isso, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E se de repente você olhar, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo, você já parou para olhar a rotina para ele ser quem ele é? Eu não teria coragem de chegar para ele e dizer, mas é claro, também com uma rotina desse jeito, qualquer um. Mas será que qualquer um se colocaria na posição de todos os dias fazer aquela rotina pesada? Eu acho que não. Então, a gente precisa ter um outro olhar, um olhar de, peraí, essa pessoa é digna de admiração. Ela tem condições diferentes e tem características diferentes, mas isso não significa que eu não possa utilizar algo de positivo disso para a minha realidade também e conseguir alçar outros voos maiores. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.